Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do podcast Evento Legal. Meu nome é Johnny Everson e se é a primeira vez que você passa por aqui, eu preciso explicar o que é o podcast Evento Legal. Trata-se de um braço de transparência, de informação e de formação de um grande circuito cultural de eventos realizado em parceria com o governo do Estado de Mato Grosso por meio de um contrato, de um termo de parceria assinado com a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, entre a Secretaria e a Cor de Mato, que é a central das organizações do Estado de Mato Grosso. Esse circuito teve como objetivo maior em seu princípio, e ainda tem, porque ainda está em andamento, a viabilização da realização de grandes eventos por todo o Estado de Mato Grosso no momento em que saíamos da pandemia. Então, várias empresas, vários profissionais precisando trabalhar, o mercado ainda fragilizado, precisava de grandes iniciativas. A Cor de Mato elaborou, trouxe a ideia, apresentou para o secretário, para os secretários lá na CECEL, eles aprovaram e viabilizaram com a aplicação do recurso na realização desse evento. Como se tratava de um grande circuito, talvez até inédito, em se tratando de uma ação descentralizada entre o Estado, o primeiro setor, e o terceiro setor, são aproximadamente 25 eventos realizados, somando aí quase 4 milhões de reais investidos no circuito, o que gerou mais de 4 mil empregos diretos durante toda essa realização e um sem número de empregos indiretos, além de toda a sociedade beneficiada com o que há de melhor na cultura, no lazer, no entretenimento aqui em Mato Grosso. Então esse é o Circuito Cultural Evento Legal que a gente espera, nós como consultores aqui da Cor de Mato e como anfitriões aqui desse podcast, a gente espera que o ano que vem aconteça ainda maior e possa levar mais alegria, mais emprego e mais renda para várias pessoas aqui em Mato Grosso. Por que eu estou detalhando tanto? Porque de tabela eu já estou falando com você e falando com o nosso convidado que está aqui à minha esquerda. É uma surpresa, né? É uma surpresa. Você não viu aí no banner de espera a foto dele, a propaganda anunciando. Eu lembro quando eu começo a querer fazer suspense, eu lembro que todo mundo sabendo já quem é. Mas a câmera está focada em mim, isso que importa. Então faz de conta que vocês não sabem quem é ainda. Antes de apresentar esse nosso convidado especial, uma grande autoridade das políticas públicas de cultura aqui em Mato Grosso, não apenas agora pelo cargo que ocupa, mas por sua história, desde de profissional, trabalhador da cultura como ator, mas como estudioso, né, mestre, doutor nesse setor pela UFMT. Daqui a pouco eu falo quem é. Antes eu preciso apresentar o meu companheiro de bancada, o meu companheiro de moagens de políticas públicas. Moagens que eu digo é porque a gente fala de uma maneira leve, suave, mas com muita seriedade e respeito sobre políticas públicas de cultura. E ele, por sua vez, presidente da Comissão de Estudos Permanentes do Terceiro Setor da OAB Mato Grosso e também advogado especialista em compliance para o terceiro setor e cofundador da Cor de Mato, lá no princípio, ainda em 2005. Dr. Joeverton Silva de Jesus, vulgo... Joey, só para os próximos, né? Os próximos todos. Johnny, é sempre um prazer. A gente tem tido a oportunidade de dialogar nessa mesa com grandes amigos que compartilham dessa empreitada de transformar a cultura e fortalecer o terceiro setor, por entender que o terceiro setor, as entidades do terceiro setor, são um instrumento fundamental de efetivação de políticas públicas. E o nosso convidado de hoje, ele vai trazer essa experiência. Aliás, muito antes de estar no poder público, ele esteve à frente de muitas entidades, de algumas entidades, né? E então ele traz essa expertise de quem vivenciou e agora a experiência de quem está lá dentro do poder público, tendo que analisar. Imagina as noites mal dormidas, né? Não sei nem se tem maus aí, mas se não tiver, agora não tem mais. E é um prazer, é uma oportunidade de a gente aprender. Quem está nos assistindo, oportunidade ímpar de ver a realidade, entender um pouco desse contexto que envolve o terceiro setor e descobrir uma grande oportunidade. O terceiro setor, já dizia Jeremy Rifkin, em 1984, com o livro Fim dos Empregos, que o terceiro setor seria a alternativa de recepcionar aquelas pessoas que foram
tiveram a infelicidade de ficar desempregados por conta das tecnologias. Então, o terceiro setor tem, de fato, uma carência. E é interessante dizer isso porque os nossos convidados têm reforçado essa questão. Está faltando mão de obra qualificada, está faltando mão de obra que queira, de fato, aprender, fazer bem feito, porque o terceiro setor deixou de ser aquela coisa de ser filantropia, né? Tem que se profissionalizar e o nosso convidado vai reforçar, acredito eu, essa linha daqui de a pensamento. pouquinho. Exatamente, porque se o terceiro setor executa um trabalho do primeiro setor, em formato de parceria, ele tem a mesma obrigação da eficiência e da eficácia. Talvez até maior. Maior ainda, né? Até porque ele tem o expertise da prática. Exatamente. Então não tem desculpa, né? Exatamente. Temos a honra e a alegria de receber no podcast de hoje o nosso amigo secretário de Estado de Cultura aqui de Mato Grosso, Jean Moura, que a partir de agora vai contar um pouquinho da sua história para a gente e depois a gente entra no tema do podcast, que é o Circuito Cultural Evento Legal e as ações que a Secretaria vem fazendo. Mas antes, eu quero saber, quem é Jean Moura? E aí, gente, tudo bom? Você fala assim, pô, é um monólogo aqui, eu não vou falar nada. Não, vocês falaram tão bem de mim que eu nem me reconheço mais. Vou ter que aqui lembrar. Será aqui que tá falando de mim mesmo? É de mim mesmo que vocês estão falando? Bom, prazer estar aqui com o Joey, com o Johnny, pessoas incríveis, do qual eu admiro bastante, né? Cordemato, todo o trabalho que vocês fazem, de fato, é um trabalho de referência. Bom, eu sou só hoje, secretário, né? Estou na frente da pasta, capitaneando junto com a Eliane, com o Davi, com o Jefferson. Uma pasta que para mim é muito importante, que é a Secretaria de Estado de Cultura, né? E tenho entendido um pouco mais o meu lugar e o papel da Secretaria, né? Eu acho que ainda é um pouco difuso, né? O lugar da Secretaria de Cultura no meio das políticas públicas, né? Acho que a gente entende bem a Secretaria de Saúde, sabe rapidamente o que ela faz. Secretaria de Educação, a gente sabe rapidamente o que ela faz. Secretaria de Segurança Pública. Mas a Secretaria de Cultura, a gente fica assim nesse lugar difuso, né? O que faz? Qual que é a missão, né? Bom, sou formado em Comunicação Social, Rádio e TV, tenho mestrado e doutorado, né, em Estudos de Cultura Contemporânea, 2 especializações em Gestão Cultural. Então, essa é a minha carreira, né? Durante muito tempo estive à frente do SESC, que é o Serviço Social do Comércio, né, na parte da coordenação de cultura, né, atuando na execução dos projetos do Programa Cultura do SESC. Ajudei a construir a política cultural do SESC, inclusive, que é muito recente, apesar do SESC ter uma vida longa, mas a política cultural hoje, mais estruturada, ela é bem recente. Então, a gente trabalhou junto nessa construção. E é de lá que eu parto. Eu gosto de fazer bastante referência ao SESC, porque é uma instituição privada também, né? Como o terceiro setor, mas com fins também públicos, mas com um viés social muito forte, né? Então, isso faz com que o SESC seja uma instituição interessante para a gente também pensar, né, uma perspectiva também do terceiro setor, né? Como que uma instituição financiada pelos empresários atua ali nas ausências do poder público, né? Então, é um pouco parecido com essa nossa missão no terceiro setor, né? Tipo assim, onde não há poder público, há terceiro setor e há o SESC, por exemplo, né? Então, eu sou um grande fã, né, do trabalho do terceiro setor. Eu acho que realmente o futuro é a economia criativa, o futuro, né, dos grandes negócios, da economia criativa, que é o negócio do século XXI, né? A gente trabalha com conhecimento, trabalha com criatividade, não polui, não gera impacto ambiental. Então, acredito que a gente vai caminhar para os negócios sociais e para os negócios, e eu acho que o terceiro setor será o grande capitalizador, assim, desse trabalho, né? Então, realmente, de fato, o que a gente tem feito aqui é um trabalho importante de formação de uma base para um futuro que a gente está construindo, né? Margaret Thatcher disse isso no começo da década de 80, né? Vocês são muito referenciados, né, gente? Cara, a gente batalhou, né? Batalhamos. Eu vou começar a decorar algumas frases também. Segundo tal, falando de tal. Né? Deixa eu ler aqui o nome aqui, né? Mas você sabe que essa história do podcast, ele é legal por conta disso, né? A gente é obrigado a dar uma preparada, dependendo do convidado, que tem um tema um pouco fora do nosso nicho. Então, a gente tem que dar uma preparada. E eu lembro que quando nós convidamos a Keiko para falar sobre economia criativa ainda do pacote de podcasts da Estado da Manhã, cara, eu passei o dia inteiro estudando sobre economia criativa, juro por Deus.
E da mesma maneira que quando nós falamos com você sobre implementação de políticas públicas de cultura, eu também me preparei, eu fui estudar também. E aí, no final, a gente só ganha com isso, né, cara? Sim. Porque, poxa, Eu acho que, porque, na verdade, esse espaço aqui não é um passo só de divulgação de um conhecimento formado. É também a construção do conhecimento, né? Que se constrói aqui na relação. Debate de ideias. Por isso que a gente fala que é formação. Porque daqui, todo mundo que entra aqui, que bate um papo com a gente, ele deixa uma dica, cara, que pode reduzir 6 meses de sofrimento de alguém que está lá fora trabalhando. E a gente comprou uma... Eu vou usar o termo, mas não é, eu acho que não é nem esse o termo. Mas a gente comprou a briga de tentar mostrar para a sociedade, já. Eu acho que essa é uma luta que se deve também enfrentar, de mostrar para a sociedade que a cultura e que especialmente o terceiro setor não é... Eu não posso nem dizer que no passado era bagunçado, porque eu estaria sendo leviano e injusto com quem trabalha sério e sempre trabalhou sério. Mas o terceiro setor, cara, ele gera muito emprego, ele gera muito trabalho direto, indireto, ele movimenta todo um setor econômico e a sociedade ainda tem essa dificuldade, talvez você já tenha vivido isso, das pessoas olharem para você, e aí, já está trabalhando ou está só vivendo de arte, está só tocando, a gente que vem da música, né? Isso sempre me deixou muito indignado mesmo, de falar assim, poxa, cara, as pessoas não sabem quanto tempo de estudo precisa para você subir no palco, para cantar afinado, para tocar, uma banda tá bem ensaiada, quantas horas de ensaio precisa ter. Não é só talento. O talento vale muito, mas é longe de ser só o talento. Né? E eu acho que tem muito a ver com isso que eu estava falando, né? Qual que é a função da cultura, né? O que essa pasta significa para a sociedade? E eu acho que o grande problema é, sem dúvida nenhuma, a nossa herança escravagista. Né? Então, a gente cresce, se construiu, né? O país se formatou em cima do trabalho, da exploração do trabalho para o enriquecimento de uma classe dominante da época, né? E uma desvalorização do que era construído a partir desses negros que trabalhavam aqui e uma hipervalorização do que vem de fora, né? Então, a gente ainda vive a herança colonial, né? Então, há uma perspectiva sempre de achar que se é cultura é só o que vem de fora. Então, todo mundo que está aqui dentro fazendo isso está fazendo mau uso do recurso, ou está sem trabalhar, ou é... Por que isso, né? Porque o único cenário possível era o cenário do trabalhador e do trabalhador braçal, porque todo o restante era o europeu ali, né? A fina flor europeia. É a síndrome do vira-lata, né? Exatamente. Tudo dos outros é bom, o da gente é sempre... Estão só se aproveitando, estão só pegando dinheiro público. Foi Rui Barbosa, foi um escritor importante, e aí eu já... entrego que eu sou fraco, né? Mas, enfim, foi o Rui Barbosa que tem uma frase que diz que aos negros não restaram nada, apenas a liberdade, algo parecido, assim, durante a abolição. Aí parece uma cena... Eu sei disso porque eu vi no final de uma novela. Olha o meu nível cultural. Cultura. Eu vi no final da novela os negros saindo, uma família de negros, assim, saindo pela estrada da fazenda. E aquela poeira, e aí essa frase veio fechando a novela, né? Os negros não sobraram nada, apenas a liberdade. Ou seja, e eles ficaram desempregados, aí foram para a sarjeta. O que você faz com a liberdade? E ao mesmo tempo, a hora que sai dessa cena, chega lá os europeus, né? Todos sendo recepcionados. Olha, esse aqui é o alojamento de vocês, é o quarto. Aí vai ter o soldo no final do mês e tal. Cara, uma diferença de tratamento. Aquilo até hoje martela na minha cabeça, porque isso eu assisti quando era criança. Isso marcou muito para mim. E é isso que a sociedade precisa entender, essa necessidade de reparação. Né? E cultura é tudo, né? Tudo. Inclusive, uma grande dificuldade da própria ordem dos músicos do Brasil é exatamente isso, né? Dizer, como limitar o que é atividade profissional de um músico e o que é uma prática artística, né? Que aí não pode ter limitação, a própria Constituição impede isso aí. E o que o trabalho que hoje a CCEL tem feito, Jean? Bom, primeiro, a gente tem que parabenizar, porque o governo, esse atual governo, as ações que ele desenvolveu com a cultura, a gente pode dizer, sem nenhum receio, que é algo nunca visto no estado de Mato Grosso, né? De entender a importância, de realmente colocar dinheiro para poder fomentar o setor. Como que está o que já foi feito? Acho que esse ano só de um edital foi 17 milhões, né, do Viver Cultura, né?
O que foi feito? Como estão os encaminhamentos disso? Eu sei que na época teve todo... O pessoal nem dormiu, final de semana, estava acampado lá na secretaria. Conta um pouco disso Eu pra acho que galera. tem algumas coisas que ainda precisam ser feitas, né? Que eu acho que eu sempre gosto de falar do que a gente fez, mas eu também gosto de falar tudo aquilo que a gente ainda pode fazer, né? Acredito que a cultura ainda merece ainda ser tratada ainda como uma política pública, de fato, né? Com legislações específicas, né? A gente bate muito o martelo dizendo que a cultura é uma dimensão especial, e não porque ela quer ser melhor ou pior ou diferente das outras políticas públicas. É que é muito diferente você contratar um show do que você fazer uma ponte. Né? Então há uma diferença muito grande. Então você está falando aí de uma dimensão simbólica, você está falando de uma dimensão ancestral. Então como é que você lida com isso? Com as regras da licitação, por exemplo. Então, A subjetividade então você não tem. Então você acaba sendo levado a reboque, né? Então toda a tarefa da cultura hoje, a gente foi encontrando as brechas, que eu acho que não é o melhor caminho a se seguir, né? A gente não quer ser diferente, a gente só quer ter uma legislação que diz respeito a gente. Então, a gente fala muito lá na CCEL que a gente fez muita coisa assim, né? Eu acho que o governo Mauro Mendes entrega ali muito recurso, mas só o volume do recurso não é o que fez a diferença, né? Eu acho que o que fez a diferença de fato foi como é que a gente pensou estratégias para que esse recurso, primeiro, fomentasse aspectos que precisavam ser fomentados, né? Não deixasse de atender uma produção que já tinha um espaço garantido, mas também colocasse para dentro, né, produções que não estavam lá dentro ainda. Né? chegasse para pessoas que nunca tinham sido contempladas. Exatamente. Né? E isso é um desafio, porque... E aí que eu falo, né? Um edital não é uma licitação que escolhe o melhor produto com o melhor preço. Edital é outra coisa. O edital é um instrumento de intervenção pública. Então, às vezes, a gente não escolhe o melhor projeto. Às vezes, a gente tem que escolher o pior projeto, porque exatamente aquele pior mostra para a gente, revela uma situação em que o Estado precisa se intervir. Ou seja, determinado município tem uma produção que ainda está precária, né? Ou que está com muita dificuldade. Né? Óbvio que o projeto que eles vão escrever também vai ser um reflexo dessa disso, precariedade. Né? Então, como é que você não... Ou seja, você acaba não fomentando o que precisa ser fomentado e acaba circulando num outro projeto. Então, a gente criou mecanismos para poder fugir dessas amarras. Né? Então, tentar criar mecanismos que pudesse dar autonomia para o governo, ainda sendo um edital público, mas ainda assim ter uma possibilidade de intervir naquilo que precisava ser com critérios também exatamente. Subjetivos, como a cultura é. Exatamente. Né? É legal dizer isso. O Johnny pode dizer com mais propriedade, porque ele que vivenciou, mas certa vez o Johnny comentava sobre o período que ele esteve no conselho, dessa dificuldade. Às vezes chega bons projetos, só que entre um e outro tem que escolher, e muitas vezes acabava contemplando aquele que tem um nome um pouco mais pesado, mais história, e deixa de... Porque o recurso é sempre escasso, né? E não consegue atender alguém que está começando, mas também merece, tão qual o outro, também aquele apoio. Mas aí você não muda nunca a história. Aí você nunca muda a história, né? Isso é interessante. Realmente, e era bem complicado, porque como é que dizia não... Para um baluarte. Para um baluarte, para uma cavalhada, para uma festa lá de Vila Bela de Santíssima Trindade. Aí tinha 3 vagas para grandes festivais, grandes eventos, para o estado inteiro. Aí chegava lá 30 projetos, por exemplo. Quando a gente lançava o edital com 3 vagas, a gente já sabia o problema e quais eram os 3. É até vergonhoso falar isso, porque é como se fosse quase que carimbado, mas a verdade é que o recurso era tão ínfimo que a gente só conseguia distribuir mesmo para os que a gente já sabia que não tinha como interromper aquela corrente daquele evento. A gente achava que tinha que passar por um fundo específico já do governo, pela tradicionalidade, sabe? Evento de 50 anos de existência. Não precisa passar para o conselho para aprovar um projeto desse, já reserva uma verba anual para esse evento. Era a nossa ideia. Mas nós éramos muito fracos do ponto de vista de respeitabilidade por parte do poder constituído. Não éramos ouvidos. E olha que nós tínhamos um fórum brigador, e o Jean fazia parte desse fórum, a gente brigava, era, de certa maneira, unido, nós éramos unidos, mas éramos fracos. E especialmente se comparar hoje com o espaço conquistado pela última gestão da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, nesse relacionamento com as grandes autoridades, né? Tanto da Assembleia quanto principalmente do Executivo, no caso, a maior autoridade, que é o governador. Então, por isso o Joe enfatizou, Jean, e eu repito,
essa ênfase ao que a última gestão conquistou, não só do ponto de vista de descentralização, de distribuição, de socialização, mas de aumento de volume orçamentário. E muito bem aplicado. É uma grande conquista. É difícil falar de números exatos, mas você tem uma ideia, só para a galera poder ter uma noção, quantos produtores de cultura, quantos artistas, quantos projetos foram aprovados só 2022? Nem falar dos últimos 4 anos. Tá, olha, eu acho que a gente deve ter atingido uma média de... Só os editais da Audi Blanc foram muitos, né? Foram mais de 500 e tantos. Mas o último edital agora, que a gente deve publicar o resultado no próximo dia, são mais 300. Então, só que cada projeto envolve uma média de 5 a 6 pessoas, né? 7 pessoas. Servidores. Então, você está falando aí de um grupo de trabalhadores de 5 mil pessoas, 10 mil pessoas. Uma cadeia produtiva. E no estado inteiro, né? A gente saiu de um primeiro edital, né? Atendendo 12 municípios. Aí depois a gente foi para 40. E agora o último edital que a gente lançou, que foi o Movimentar, né? Que é um edital pequeno, a gente atingiu 89 municípios. Cara, então, a gente tem uma distribuição de renda muito eficiente, assim, né? De como é que esse recurso chega lá na ponta, né? E eu fico pensando muito, né? Que talvez, diferente da saúde, da moradia, da educação, a cultura tem uma essência descentralizada, né? Eu acho que isso é a grande questão da cultura, né? O nosso grande problema, porque um hospital público é gerenciado pelos médicos que são contratados pelo poder público e tal, e a gente está ali numa gestão. Mas a cultura é muito estranho se a gente pensar por esse lado. Porque imagina, né? A gente tem um centro cultural administrado pelo governo, em que só os espetáculos que o governo decida vão ser apresentados, né? Em que só determinado gosto do governador, do prefeito, ideologia, Então é muito perigoso, né? Então é muito perigoso. Então eu acho que a essência da cultura é uma gestão descentralizada e a gente meio que acreditou nisso e tem dado certo, assim. A gente não tem execução própria na CCE hoje, né? Exceto um museu ou outro, né? Que a gente ainda faz um contrato de gestão compartilhada, a gente não tem execução própria. E a gente se orgulha disso, né? Não porque a gente não daria conta, mas eu acho que a cultura precisa dessa diversidade que ela só alcança quando ela chega em trabalhadores diferentes, né? Ou seja, a gente tem o Cordemato, que tem uma atuação específica, a gente tem uma outra associação que está caminhando para um outro lado, a gente tem associações da cultura tradicional que está indo para um outro caminho. Então, essa diversidade, o Estado não daria conta de ofertar para a sociedade, né? E isso vai profissionalizando, porque tem de entidade hoje que está se profissionalizando. Pode citar aqui Nação Cultural, INCA, a AMCIM, a da... A ação... Não, já falou, né? Oh, meu Deus, da menina aqui. Zilda Barradas. Da Zilda Barradas. Sim. Acubá. Acubá. Da Silvana. Silvana Córdoba. Vambora. Enfim, Vambora. Então, assim, a galera está entendendo a necessidade de se qualificar, de se especializar, fazer uma boa gestão, né? O Joey sempre me chamava a atenção, né? No passado, quando eu falava assim, não, quando nós fundamos, né, a Cordemato, falei, não, porque a empresa, ele falou, não é empresa, é entidade, é instituição, tal, essa é a nomenclatura que a lei determina, que não sei o quê. Eu falei, não, mas eu li em algum lugar empresa, eu gostei, eu vou usar empresa. Aí, não, mas que não sei o quê, isso pode ser um problema, porque pode entender. Eu falei, cara, eu quero que vire um problema, porque a gente precisa colocar isso na mesa de discussão. Porque as pessoas precisam entender que uma entidade do terceiro setor, uma organização da sociedade civil, uma entidade sem fins lucrativos, ela é uma empresa, ela tem um CNPJ e ela tem compromisso com a excelência na execução dos serviços. Sobretudo se está envolvido dinheiro público, dinheiro do contribuinte. Então, mas eu estou fazendo de graça. Ai, obrigado, estou fazendo de graça? Então, tá bom, ó, só seu esforço já tá bom para nós, tá? Porque é de graça. Negativo. Então, quando a gente fala da filantropia, não é que é contra a filantropia. A filantropia é tudo de bom. Quiçá um dia possamos trabalhar 100% sem interesse financeiro, sem necessidade financeira, né? Porque a comida cai do céu, porque o combustível entra no carro pelo vento e tal. Mas não, todos precisam de subsistência. E o trabalho é o que dignifica, é o que justifica
a nossa remuneração. E os trabalhadores do terceiro setor são como os trabalhadores do primeiro, do segundo e de qualquer outro setor que exista. São trabalhadores, precisam trabalhar e receber. Aquele período da filantropia, da atitude benemérita, que as primeiras damas, as madames, as socialites, apenas elas se dedicavam às casas de idosos, aos lares de crianças e a outras especificidades aí de trabalho social, é legal, isso existe ainda, mas o terceiro setor não é mais aquele. Com o advento do Fernando Henrique Cardoso, da sua gestão enquanto presidente, o Estado foi diminuindo seu tamanho e o terceiro setor foi se tornando fundamental para os trabalhos exercidos pelo Estado. E é aí que a gente passa a se profissionalizar e a se tornar empresa comprometida com eficiência, eficácia e com reconhecimento salarial. E na cultura não vejo outro caminho. Eu acho que é isso, né? Falei que eu acho que a cultura tem um aspecto descentralizado, né? A gente não daria conta de fazer sozinho e nem queremos. Porque é isso, eu acho que o Estado tomar para si toda a oferta da cultura é muito perigosa, né? Pode ele ter um dirigismo cultural que, enfim, se assemelha, inclusive, a fascistas, né? Enfim, então, eu acho que a gente tem um histórico do mau uso da cultura na mão do poder público, que eu acho que a gente já pode dar o próximo passo, né? Eu acho que é a essência descentralizada, né? A gente garante a diversidade. Sim. E eu falo que a diversidade é importante não porque todo mundo tem direito a fazer, mas é porque o povo só aprende na diferença, né? Como é que a gente constrói uma sociedade que acolhe a diversidade? Quando a gente oferece experiências diversas, né? Se ela não tem conhecimento daquilo que ela vai ter um trato de negar, Então, a partir do momento todos os preconceitos são construídos a partir do não conhecimento. Então, a gente precisa oferecer uma gama de diversidade para as pessoas. A gente precisa naturalizar as nossas diferenças. Né? Entender que eu posso muito aprender com a diferença, eu posso aprender com o outro, eu posso aprender com os indígenas, com os quilombolas, né? Com os ribeirinhos. Né? O que eu posso aprender com Dona Domingas? O que eu posso aprender com o Raoni, né? Cacique Raoni. Então, o que eu posso aprender com aquilo que não está no meu convívio natural, né? Não está perto de mim. E quem que traz isso? A diferença, né? A diversidade. Sim. Ou seja, é uma Cordemata, é uma Vambora, é uma ação cultural que estão trabalhando aspectos diferentes da sociedade e vão entregar para a sociedade experiências culturais da diversidade. Então, é o caminho. Eu acho que o terceiro setor é uma saída justa, sustentável, né, para o desenvolvimento social, né? E além do desenvolvimento econômico, né? Porque a gente está falando aí de um terceiro setor, de uma rede produtiva que movimenta, né, uma série de profissionais, né, consome na economia, consome no mercado, consome na hospedagem, enfim, os grandes eventos, né, movimentam ali uma rede produtiva que fica nas cidades, né? Então a gente está falando aí de um mercado que precisa ser fomentado também, como foi fomentado o agronegócio, como foi fomentado, né, as outras grandes economias, e a cultura não é diferente. Então, a gente está falando não só de um fomento ao trabalho dos artistas, né, como eu falei. Eu acho que o artista, assim como policial, como professor, como médico, é o nosso meio de oferecer as experiências, né? A experiência de saúde, a experiência de educação, a experiência de segurança pública, moradia. Então, o artista não é o nosso fim, mas é o nosso meio. E ele é importantíssimo, porque sem o meio nos constrói o fim. Exatamente. Então, a gente precisa fomentar o trabalho dos artistas, porque o que a gente realmente precisa fazer é entregar para a sociedade oportunidades de ter, se assim elas quiserem, né? Porque o que acontece, né? Eu sempre gosto de dizer, como um exemplo pessoal, né? Eu vim de uma comunidade periférica, né? Nasci no Porto, cresci no Porto. Então, a minha oferta de cultura estava determinada pelo que passava na televisão. Se não fosse, né, projetos sociais, projetos desenvolvidos pelo terceiro setor, por uma associação ou por um professor de artes numa escola, né? Aquela oportunidade fez com que o meu horizonte ampliasse, né? Então, o que a gente faz para as pessoas é dar condições de escolher, né? O que eu quero consumir hoje culturalmente? Posso até não querer ir no teatro, posso até não querer ir no cinema, mas se eu quiser, ele está lá para mim, né? Tem um teatro, tem um cinema, tem um livro, né? Tem um jogo de bola para assistir. Se eu não quero assistir o jogo da Copa, mas eu tenho o jogo acontecendo na comunidade, né? Enfim, então eu tenho ali uma gama de ofertas sendo oferecidas para aquela pessoa, para que ela tenha oportunidade da escolha. Eu acho que esse é um dos grandes privilégios do século XXI, né? Eu acho que o grande privilégio é poder escolher, porque a gente sabe que uma pequena parte da população pode se dar o luxo de pegar um avião e assistir o Cirque du Soleil em São Paulo. Eu vou para São Paulo tomar um banho de cultura. E o resto das pessoas, o que faz? Para onde vão?
Os outros 99%. Os outros 99%, para onde vão? Se o Estado não oferece oportunidades, né? Sim. Bom, nesse contexto, vocês, nessa profissionalização das ações de vocês acabaram comprando um grande problema, né? Porque hoje a secretaria, o problema é modo de dizer, evidente, mas a secretaria hoje, de longe, é a que mais consegue bem gerir com velocidade, enfim, os seus processos. Tanto que eu acho que a última vez que eu ouvi, estava liberando seus 900 e poucos processos tramitando lá na CECEL. Está nesse pé ainda? Já ultrapassou os 1.000? Como que está lá hoje? A gente está no nível de não falem comigo, né? A gente está no nível assim, não precisa mais mandar dinheiro para a gente. Não, deputado. Por favor. Manda para a saúde, manda. Porque de fato que a gente está... Eu acho que isso tem um pouco a ver com o nosso histórico de... Como vou dizer? De precariedade financeira, né? A cultura nunca teve investimento. Logo, a gente se agarrou nas emendas parlamentares e nesses convênios com as prefeituras como o nosso grande instrumento de política pública. Então, a gente se especializou nisso. Já que não tinha recurso próprio, mas vinha emenda todo ano, né, os deputados colocavam ali, a gente criou um sistema de análise que rapidamente a gente consegue olhar para um projeto, já consegue resolver o que precisa ser resolvido, tramitar, empenhar e pagar, né? Então, eu acho que isso tem a ver com essa nossa especialização na descentralização, né? Que eu acho que agora começa a ser mais assumido, né? A gente gosta de dizer que nós trabalhamos com descentralização, coisa que a educação talvez ainda não consiga. Saúde ainda não consiga pensar assim, a gente que executa, né? Nós somos pastas executoras. Nós não, a gente já assumiu que nós somos uma pasta de descentralização. E está tudo bem, porque eu acho que isso é isso que eu falei, né? O que a gente faz é exatamente criar essas ofertas localizadas, porque de outra forma eu não conseguiria chegar lá em Rondolândia se eu não tivesse um projeto lá, porque o braço do Estado não ia alcançar nunca um município como Tiquira, né? Como, né, Comodoro, que eu acabei de voltar de Comodoro. Então, ou seja, como é que a gente conseguiria alcançar esses municípios se não fossem associações que estão localizadas nesses lugares, que estão linkadas diretamente com a comunidade, né? Conhecem os aspectos que envolvem ali a comunidade que elas estão inseridas. Então, como é que eu chego lá em Comodoro e digo como é que o Festival de Teatro de Comodoro tem que acontecer? Né? Eu acho que o fato da associação ser legítima, ser de lá, faz toda a diferença, né? Então, eu acho que esse é o grande filão, né? Eu acho que a gente conseguiu se especializar nisso. Então, primeiro reconhecer, né? E tratar bem, né? Porque eu acho que tem uma relação também que se estabeleceu com o terceiro setor, que a gente construiu, né? Entender que ele é um parceiro de fato, não é um inimigo e não é um criminoso, né? Sei a lá. própria lei fala que é mútua cooperação, né? Ou seja, quando dá certo, todo mundo está ganhando. É sinal que a secretaria está bem gerindo, a entidade está fazendo bem feito e a sociedade ganha, né? Então, não é antigamente tinha esse olhar, né? Estão ganhando demais, está fazendo muito. Porra, eu acho que é uma bobagem, né? Mas é tão louco que eu acho que ainda hoje ainda há muito entendimento do que a gente faz, né? Tanto que, sei lá, a gente recebe semanalmente pessoas pedindo para apresentações artísticas. Aí eu fico pensando assim, o que passa na cabeça da pessoa, né? Será que eles acham que tem um grupo de siriri que tá aqui em alguma sala guardado e a gente ativa esse grupo de siriri? Vem aqui agora. Não, que a gente queria uma parceria de vocês para uma apresentação artística. Eu falo, qual que é a parceria? Eu posso passar o contato deles. Você liga lá, eles são profissionais, eles cobram um cachê, você paga e eles apresentam. Ah, mas tem que pagar? Essa é boa. É porque teve um cardápio no passado, né? Eu acho que é isso. A secretaria ela cadastrava alguns artistas. Eu lembro. Aí assim o interessado entrava em contato, pegava esse cardápio, eu quero esse. A secretaria estabelecia um contrato e pagava aquela pessoa. Que eu não sei se é saudável isso, porque acaba que a gente tira responsabilidades. Por exemplo, prefeitura lá de um município de qualquer município, né? Não vou falar que é Primavera do Leste, que é excelência, né? É meu amigo, ele não vai reclamar comigo, porque eu estou usando esse exemplo. Anderson Lama? O Anderson Lana. O município acha que investir em cultura é papel só do Estado. Então, ele ligava lá no Estado e pedia, eu queria uma apresentação artística. Por quê? É para o aniversário da cidade. Mas o senhor não tem recurso aí para contratar? Sim, mas nosso recurso aqui não é para isso. Não é para isso, é para outra coisa. Então, aí tem um problema, né? Temos um problema aí, gente. Essa Câmara não está gerindo bem essa lei orçamentária. Né? Exatamente. Então, hoje a gente tem trabalhado muito nessa sensibilização de que tem que ter, sim, um investimento municipal. Inclusive, temos trabalhado, né, os projetos para o futuro, que é uma relação de co-investimento, né? A gente já
está trabalhando nisso para que o investimento do Estado aconteça nos municípios e vai conseguir continuando. Só que não seja um investimento único do Estado. Que o município, de fato, tenha que colocar recurso também. Né? Para que, se ele quiser fazer o aniversário da cidade, não dá para ser só aquela contrapartida de R$1.000, sabe? Eu acho que tem que ter um investimento mais pesado, uma participação efetiva. O Estado não quer sair dessa participação, mas eu acho que a gente precisa fazer com que os municípios também entendam o seu papel nessa construção. Né? Se a gente está pensando no sistema, tem um papel do federal, tem um papel do estadual e tem um papel do municipal. Sim. Então, essa divisão de tarefas é importante ficar clara e é óbvio que a gente tem municípios e municípios, né? Tem municípios que vão precisar ainda de um investimento do Estado, mas a gente está falando de uma outra situação. Mas o que a gente não pode é condicionar o investimento em cultura como um papel do outro, e não mais o papel do município, né? Eu quero construir uma biblioteca, ou eu quero fazer um evento, mas eu não tenho nenhum real. Então, eu acho que a gente tem que começar primeiro. Então, você não quer construir um evento. Eu acho que o evento ainda é um passo que você não pode dar agora. Antes disso, a gente tem que estruturar a sua secretaria. Tem que criar o conselho, o plano, o fundo. Tem que colocar uma participação do município nesse fundo. Como é que é? Aí, sim, a gente começa a pensar no evento, né? Mas é óbvio que eu acho que isso é mais utópico do que concreto, né? Óbvio que a gente ainda vai continuar atendendo os municípios como a gente tem. Mas a gente tem que começar a forçar a barra, senão, de fato, essas responsabilidades não se constrói. A gente não cria espaços de mercados para os artistas circularem. Então, eles ficam muito restritos às capitais. Então, aí só tem o bar que ele se apresenta aqui, mas não se apresenta no interior. Então, como é que a gente vai criando esses roteiros, né? Quando a gente começa a aparecer demandas no interior, né? Que os municípios vão querendo contratar esses profissionais, né? E foi feito um trabalho interessante também pela Secretaria de capacitar, inclusive, nos municípios, os polos. Que é infinito, né? A gente nunca consegue, nunca acaba. Por quê? Porque os municípios vão mexendo, né? Muda o servidor. As peças trocam. Quando você acha que querendo alguém, troca de pasta. Exatamente. Então, eu acho que isso é uma coisa constante, né? A gente nunca vai deixar de fazer. Sim. Mas a gente entendeu logo cedo que se a gente não fortalecesse os municípios, né, as gestões municipais, capacitando, a gente nunca teria uma gestão estadual eficiente. A gente continuaria, primeiro, sendo uma Secretaria de Estado de Cuiabá, né? Que também que é um problema sério que a gente ainda enfrenta e também não posso simplesmente decidir não atender mais as demandas de Cuiabá, né? Então, não posso, né? Os artistas moram aqui e a grande maioria deles estão em Cuiabá. Então, eles encontram na Secretaria um espaço de recorrer com seus projetos, com suas demandas, mas aos poucos a gente vai ter que tentar se desvencilhar um pouco, porque o papel do Estado, de fato, de direito, não é atender o artista. É atender o terceiro setor como uma instituição organizada e os municípios. Não tem outro caminho. A gente não tem como atender CPF. Né? O atendimento CPF é do município, é a Secretaria Municipal que vai lá e atende, né? O pinga-pinga. Mas a gente ainda está longe de viver esse cenário. Eu acho que a gente tem que ir construindo um futuro para que os municípios consigam, né, receber essa demanda, que é uma demanda bastante pesada, né? De o artista que quer se apresentar fora e não tem um ônibus, não tem uma passagem, não tem um palco, não tem um som luto. Então a gente tem essas demandas dia a dia, mas aos poucos a gente tem que ir construindo o que de fato é, né? Qual que é o papel do Estado? O papel do Estado é estruturante, né? O papel do município é executor. Então a gente tem que entender esses lugares e aos poucos ir mudando. Fortalecendo. Talvez eu não esteja na secretaria, né? Quando isso acontecer, provavelmente não, mas eu acho que o caminho é esse, né? Com o fortalecimento do Sistema Nacional de Cultura, a gente vai começar a entender qual que é o papel de cada um mesmo, né? Você acha que agora, com essa volta do governo, que lutou durante a primeira oportunidade para estabelecer esse sistema, e teve uma PEC, né? PEC 150 também, né? Essas discussões de vínculo orçamentário para garantir que esse orçamento não regrida em algum momento. Você acha que a gente consegue retomar isso aí e, dessa vez, caminhar de maneira objetiva para um êxito, uma implementação dessa política mesmo, João? Eu acho que sim, mas não vai ser fácil, não. Eu acho que a gente está falando aí também de uma reconstrução de algo que acabou se perdendo, né, nesses 4 anos, né, de instituições vinculadas ao MINC, por exemplo, né, se acabaram tendo o seu trabalho descontinuado, né, Funarte, né, próprias organizadas, né, enfim. E aí, como é que isso vai se reconstruindo? Mas eu acho que o caminho é esse, assim, de reconstrução, primeiro, depois de fortalecimento de uma continuidade de um projeto. A gente sabe que no governo do PT nasce o sistema, mas ele não evolui, né? Então, houve ali mais de 11 anos, 12 anos de gestão, conferências e não aconteceu, né? Então, de fato,
a gente talvez não tenha, ainda tem muito que ser feito, né? Eu acho que o primeiro passo começa por esse entendimento global do papel da cultura. Então, a gente está falando ainda de tentar convencer as pessoas que a cultura é uma política pública importante. Olha o nível de estágio que a gente ainda está. 2023, estamos falando de convencer da importância. Então, ou seja, o nosso caminhar ainda é longo. Né? Ninguém duvida que a saúde é importante, ninguém duvida que a educação é importante, a saúde, segurança pública, moradia. Mas pergunta para alguém se ela acha importante ter o show do fulano de tal, ela com certeza vai dar uma repensada, né? Considerando. É óbvio que a cultura não é uma política básica, né? Como é saúde, educação, assistência, né? Mas é uma política importante de complementação, senão a gente não fecha a cadeia do desenvolvimento, né? Então a gente fica só numa visão existencial, de assistencialista mesmo, né? Então, ou seja, eu crio vários cidadãos que continuam dependentes do Estado. Né? Eu acho que a cultura e as outras áreas, né? A própria educação superior, por exemplo, que não é para todos ainda, cria uma autonomia de vida que eu acho que a gente está longe ainda de ter. Então, eu acho que nossos passos vão ser dados, mas, como eu falei, a gente ainda está bem no comecinho. A gente ainda está convencendo a galera que a cultura é importante. Então, até chegar lá, eu acho que ainda tem alguns passos. E a gente vive hoje um período onde as doenças mentais, psicológicas mesmo, né? Que assim, acaba sendo não tão divulgado, mas muita gente adoecendo com depressão. O número de suicídios mesmo tá assustando. Eu acho que a cultura é a alternativa de salvar, inclusive. Senão a gente dá para as pessoas uma vida funcionalista, né? Ou seja, o quanto elas podem produzir de trabalho. Como se fossem máquinas, isso, né? Se elas não fossem também uma produção de sentimentos, uma produção de uma necessidade não só de consumo de alimentação, mas também um consumo cultural. Senão a gente acaba virando seres funcionais, né? Sim. Que eu acho que não é o caso, né? Apesar de ter um esforço também, que a gente sabe, né? Que a educação no país, várias discussões, né? Para onde vai a educação, por que serve a educação, tirando ali as matérias sociais, matérias de debate, filosofia, enfim, todas as outras matérias, deixando só as matérias funcionalistas. Então, eu acho que a gente vai precisar ainda retomar alguns debates, né? Sobre essa questão de uma visão mais autônoma, de como é que a gente cria ensinar seres. A pensar, exatamente. Né? E a cultura é fundamental nisso, né? E ao mesmo tempo muito perigosa. Porque ela que faz a mente ganhar asas. Se questionar, né? As pessoas se questionar. Por que eu estou nessa situação, né? Não é porque o meu patrão não me pagou o salário, é só isso, né? Será que é tão imediatista, assim? Será o que esse sistema que a gente está preso faz com que o patrão também tenha problemas, né? Também a gente não está falando de todos os patrões são... Sim. Né? Não é isso, né? Mas como é que a gente tem ali uma concentração de renda, concentração de renda em muito poucas pessoas, né? Ali uma meia dúziazinha, sustentada a partir da exploração do trabalho do outro. Então, você tem ali um problema, né? De ordem. E aí a gente questiona políticas de transferência de renda. Então, tudo isso nasce desse entendimento de que eu comecei falando sobre isso, né? Desse nosso histórico escravagista, né? Sim. De que a gente nasceu para ser explorado. Satisfazer. Né? E aí a cultura vem e questiona, né? E aí traz música que questiona a questão do trabalho, crítico, da renda. Né? É perigoso, né? Aí um monte de empregado querendo questionar patrão, né? Enfim, aí... assim, até as máquinas têm um sistema de arrefecimento, né? Então, quer dizer... Exatamente. Até as máquinas precisam de uma bomba d'água para circular ali, para baixar a temperatura, tem um radiador, tem uma hélice. Imagina o ser humano, né, meu irmão? E é importante disso tudo, porque a cultura ela está muito atrelada a conhecimento, né? O conhecimento do novo, ou a buscar algo novo, a buscar essa capacitação. Eu acho que tudo que nós estamos falando é exatamente isso, né? As oportunidades elas estão postas e você não se contentar com o mesmo. Poxa, aqui tá bom, mas... E aí essa semana eu assisti um videozinho, acho que até no TikTok, um corte que o cara falava isso, que a lagosta, não sei se vocês já assistiram, a lagosta ela não tem a carapaça dela, que protege, ela não é fixa. Ela vai crescendo, ela vai para dentro, aperta, ela sai, vai pro meio das pedras para se proteger
de quem se alimenta dela, e aí ela encontra uma nova carapaça maior, entra para dentro da carapaça. Ela encontra uma... Ela encontra, entra para dentro e aí ela começa a andar com aquela carapaça. Só que ela continua crescendo. Chega um momento que fica desconfortável, fica apertado, ela tem que sair novamente, ir para o meio das pedras e buscar uma nova carapaça. E aí o cara dizia que a gente só consegue melhorar, progredir na vida quando a carapaça já não está... E você tem coragem... É o desconforto. Então ele dizia assim, o desconforto é o que faz a gente buscar o melhor. Agora, tem gente que tá ali, tá apertado, o treino não tá dando, mas mas será que eu vou, será que eu não vou? E a vida passa, né? Então... E aí eu preciso citar Who Moved My Cheese. Quem mexeu no meu queijo, você leu. Tem que ter coragem de ir pro labirinto e procurar tem coragem, o queijo que realmente satisfaz. Ô Jean, mas... quais as perspectivas, né? Estamos já no final de 2022. Muitas ações foram feitas esse ano. E já tem alguma coisa que você pode já anunciar? Tem já a Lei Paulo Gustavo, ela vai ser mesmo efetivada? Como está essa discussão? Tem também a Aldir Blanc 2. E aí tem as ações da própria Secretaria com recurso do próprio Estado. O que tem aí? Há uma indicação de que a gente vai ter a execução das 2 leis ano que vem. É óbvio que tudo ainda não tão certo como a gente gostaria, porque depende ainda desse debate do teto orçamentário, blá, blá, a gente está acompanhando isso, né, nacionalmente, isso também impacta na execução das 2 leis. Eu acredito que a Lei Paulo Gustavo corre mais risco de não acontecer do que a Lei Aldir Blanc 2, né, porque ela é uma lei emergencial, que está muito vinculada a uma perspectiva da pandemia, enfim. Então, todos esses debates da pandemia se enfraqueceram, né, graças a Deus, e a gente não está... Que bom que a gente não tem mais esse debate, Amém, né? né? Mas pode ser que volte. Tá tendo um problema lá, né? Parece que alguns lugares já Pode ser que tenha, mas eu acho de todo modo, a gente ainda leva uns 10 anos, né? Apesar de a gente não ter a pandemia, há estudo que indica que essa perda de 2 anos de pandemia para a cultura ainda leva-se uns 10 anos para a gente se recuperar totalmente e conseguir voltar no estágio que a gente estava antes dela, né? Então, eu acredito que ainda há possibilidade de a gente debater da necessidade da Paulo Gustavo. Mas ainda há uma indicação, então, dessas 2 leis. A gente deve ampliar, né, os recursos ainda um pouquinho mais, né? Isso vai demandar uma ampliação da equipe nossa. Então, a gente está estudando também como é que a gente amplia a equipe, como é que a gente melhora a nossa estrutura. Porque hoje a gente já executa de forma muito... a nossa carapaça já está apertada. Já está no limite, né? A gente já está procurando uma casinha a mais, né? Uma casinha superior, porque a gente tem uma previsão aí de já uma indicação de emenda parlamentar na ordem de 85 milhões para a cultura. Hoje a gente está executando, fechando o orçamento, a gente deve estar executando uns 50 milhões. Ano passado a gente executou 16, então a gente já está num crescente em que a estrutura da CCL, na verdade, em vez de aumentar, está diminuindo. Então, a gente precisa correr. Então, a gente tem emenda parlamentar chegando, a gente tem... E a equipe, quando fica boa, aí ela sai, né? Esse que é o triste, né, cara? Mas a gente tem ainda... Mas faz parte, né? Temos muita gente boa. Eu acho que tem uma perspectiva também da gente conseguir agora, né? Aprovar, fazer com que esse nosso pensamento de diversidade, de flexibilização, de editais um pouco mais sensíveis a vir transformar em lei. Hoje a gente está totalmente baseado num decreto que é frágil, a gente sabe, né? Que pode cair a qualquer momento, ele tem uma fragilidade, né? Então a gente quer pegar essa experiência e transformar em lei. Outra lei importante também que a gente quer construir é a lei de ICMS, de isenção fiscal, via ICMS, Senato. Então, a gente temos umas missões aí para 2023, né? Então... Nós temos recebido ligações aqui de parceiros que nós temos em outros estados, perguntando sobre lei de incentivo cultural e lei de incentivo ambiental. Empresas multinacionais que têm interesse em entrar em Mato Grosso. E eu até abri essa discussão no podcast que nós fizemos com o secretário César Miranda, SEDEC. E agora eu abro com você, já fica em stand-by, porque de fato há um interesse muito grande das grandes marcas, até internacionais, de entrar aqui em Mato Grosso com esse mecenato. Eu acho que a gente vai... E a gente tinha, né? Lei de mecenato. Eu acho que a gente volta, pega a experiência passada, né? E tenta retomar algumas... Não vamos partir do zero, eu acho que tem uma experiência já aí. A gente construiu, né? Quando eu entrei na secretaria em 2019, finalzinho de 2019, já havia uma proposta de lei sendo tramitada, só que ela parou, teve uma dificuldade ali de entendimento junto às outras secretarias, né, da Fazenda e tal. Eu acho que a gente retoma agora em 23 um formato. Eu acho que a ideia é que a gente construa a partir de uma comunhão entre as secretarias, não seja uma proposta nossa que aí chegue de supetão, mas que a gente construa já com eles para entender
né? Sim. O que eles entendem, enfim. Então, tem umas divergências ali. Enfim, essas nossas missões, continuar, né, com a política de editais, com a política de fomento. A gente está com um projeto também muito importante de aceleração de negócios criativos, que é o MOVE. A gente já tá com a proposta do MOVE 2, já deve no começo do ano. A gente já lança o MOVE 2, que é um edital diferente para a economia criativa, né? Diferente de um edital que seleciona projeto, paga e espera ver o que aconteça. O MOVE a gente acompanha, né, os projetos durante um ano. A gente vai gestando junto com eles, né? São 30 selecionados que ficam ali passando uma série de capacitações, né, de construção dos seus negócios, né, dos seus produtos, né? Então tem ali um alinhamento e até uma seleção de 5 que vão para uma segunda fase. Enfim, é um projeto muito interessante. Nossa. E esse projeto, esse ano, em 23, ele vai ser focado em negócios sociais. Então, a gente vai trabalhar especificadamente com o terceiro setor, né, com associações do terceiro setor, né, com pessoas que estão nas comunidades, né, fazendo com que a política que saia dessa perspectiva assistencialista e tal, e vire um negócio social de fato, que possa gerar renda para a comunidade, né, gerar renda para aquelas pessoas que estão trabalhando, de fato, tirar elas de uma condição de subemprego, enfim, né? Que eu acho que tem muito a ver com isso. Eu acho que temos boas perspectivas para o ano que vem, né? Intensificar a relação com os municípios, né? Lançar a política de co-investimento fundo a fundo, que é o nosso sonho, né? Então, a ideia é que a gente siga alguns exemplos, né, de outros estados exitosos, né? O exemplo exclusivo do Espírito Santo, que eles fazem uma política de co-investimento que é a cada R$1 o estado pode colocar até 4 no fundo. Então, a cada R$1 que o município investir, a gente coloca até 4. Então, isso vai fazer com que os municípios se organizem, corram atrás, porque vai ser um recurso, né? Ele tem que fazer a parte dele para poder receber. Parte dele, então acho que isso vai fazer a diferença, né? E Jean, quem que está à frente do MOVE? A economia criativa, né? A Keiko Okamura. O MOVE ele é realizado também com o terceiro setor, né? Então ele é realizado com a Oi Futuro, que é uma organização lá do Rio de Janeiro. Mas a gente vai passar aí um bom tempo, que eu acho que é legal a gente falar sobre isso. Queria que você olhasse para a lente da verdade ali e intimasse a Keiko, então, para ela dar um pulo aqui para bater um papo com a gente. Keiko Okamura, você precisa vir aqui para falar sobre o MOVE 2, falar dos resultados do MOVE 1, que eu acho que é importante. Isso, legal. Que eu acho que a gente tem umas histórias boas para contar, né, de superação, de como é que os negócios cresceram, as dificuldades. E as oportunidades estão surgindo. E já lançar o MOVE 2 que está chegando aí, que eu acho que vai ser um dos grandes produtos da CCL do ano de 2023. Né? Lembrando que o mundo já tem alguns países trabalhando com o quarto setor, né? Sim. E o país deve chegar aqui no Brasil também, isso? Qual que é o quarto setor? O quarto setor é o capitalismo do bem. Ele é um tipo de negócio onde o lucro é permitido, não é sem fins lucrativos, é com fins lucrativos, mas mais importante do que o lucro é o propósito. A finalidade social, né? Finalidade social. E a gente tem investidores pesados já trabalhando nisso, né? A Natura é uma referência mundial, né? Aliás, é uma das maiores do mundo, inclusive, nesse tipo de negócio. Só que no Brasil não tem um formato legal para ela se estabelecer, então ela está ali e tal. Essa especialização que eu estou terminando lá da PUC é sobre inovação e sustentabilidade. Tratou muito sobre isso. Eu fiquei louco para abrir uma empresa com fins sociais, mas com fins lucrativos. Favela Holding, né? Favela Holding. Que é uma experiência de investimento social, que é uma das coisas... Exatamente. Gente, oportunidades inúmeras, né? A gente fala tanto sobre o desemprego, né? Fala sobre o desemprego. E aí o Estado gasta tanto dinheiro com políticas de ampliação, de geração de emprego e tal. E o terceiro setor está cheio de gente querendo trabalhar, sabendo fazer o que está se propondo a fazer e precisando ser remunerado por isso. E aí dentro do próprio Estado existe resistência de reconhecer a legalidade de se pagar por alguém que está trabalhando. Não pode pagar, não. Tem que trabalhar de graça, você é terceiro setor. Então vamos parar de hipocrisia, né, gente? Vamos pagar quem está querendo trabalhar. Eu acho que o grande problema está no entendimento sobre renda e lucro. As pessoas essa confundem. Dificuldade de entender o que é fruto do meu trabalho, Exatamente. uma renda do meu trabalho, e lucro, que é a sobra, que eu acumulo e viro outra coisa. Exatamente. A gente não está falando sobre lucro, a gente está falando sobre renda. Remunerar o trabalho, né? Exatamente. Aliás, é um outro tema complexo que eu quero fazer um podcast, a gente vai passar quase de 1 hora já nesse aqui. Eu quero fazer um sobre isso, Jean. Até gostaria que você viesse com a Eliane e com o Jefferson para a gente fazer uma mesa redonda, porque, assim, quando se diz entidade sem fins lucrativos, não quer dizer que ela não pode ter lucro.
Afinal de contas, é do lucro que ela faz a manutenção lá da sede, que ela paga os salários dos seus trabalhadores, né? O que não pode, por exemplo, a entidade colocar lá uma expectativa de lucro dentro de um plano de trabalho de um recurso que vem do Estado. Isso é proibido. Mas se ela está estabelecendo uma parceria, essa parceria prevê que o Estado, um dos braços, está entrando com 50%. Os outros 50% nessa parceria foi planilhado com a expectativa de receita de fontes alternativas, sendo ela patrocínio privado, venda de bilheteria no valor social, popular, acessível à classe menos favorecida, venda de espaço para expositor, enfim, um sem número de outras alternativas de renda para complementar os 50%. Beleza. No final, apurando o que aconteceu, deu 90%, o Estado com 50% e a entidade conseguiu só 40%. Aqueles 10% é um prejuízo da entidade. Ela vai ter que amargar esse prejuízo. O Estado não tem compromisso nenhum com esse 10% que faltou. Só que com a portaria que está posta hoje, se der 110%, você tem que devolver 10% para o Estado. Isso tem que ser discutido com muita calma. Eu gostaria que você organizasse isso para a gente discutir com muita calma, que eu tenho certeza que isso vale a pena. Não, vale muito, a gente muito trazer a pena, à tona. muito Tá? a pena. Porque o Estado, ele tem que ser, já que ele tem participação numa possível renda ou lucro daquela ação, ele tem que ter um compromisso também com um possível prejuízo. Ou então, precisa estabelecer as regras claras para que essa renda seja claramente revertida para fins sociais. Não devolver para o fim Estado, estatutário, né? O fim estatutário, fins do objeto. Vale uma discussão. Eu acho que todo mundo tem interesse nessa discussão. Eu acho que isso reforça o que o Jean falou no início da fala dele, da necessidade da cultura ter uma revisão legislativa, uma lei clara, objetiva, que escute ou escutar todo mundo é difícil, mas pelo menos abrir uma audiência pública, oportunizar que a própria sociedade civil organizada possa contribuir, porque a gente percebe que às vezes, quando é só auditores, quando é só a galera dos órgãos de controle, alguns não ainda têm essa divisão. Eu já vi parecer de auditor ainda citando Lei 8666 para parcerias, né? E assim, coisa de 1 ano, 2 anos atrás. A Lei 13.019 é de 2014, né? Então, assim, e a gente também, por outro lado, entende a dificuldade que é um servidor que vai assinar, que vai pôr o código funcional dele e falar, cara, mas será que se isso aqui bater lá no Tribunal de Contas, o que eles não vão falar? Então, assim, E é um debate que tem que ser feito, com todo mundo, né? Claro, todo mundo, entendeu? Chamar o tribunal, chamar os órgãos de controle, Ministério Público, vamos sentar, tal. E é legal dizer que alguns estados, inclusive, você citou aqui o Espírito Santo, mas Brasília, já tem uma legislação já de 2016, a de Brasília, que já alguns pontos que a gente colocou aqui já traz claramente como é feito lá, o que tem que ser feito, como fazer. É uma questão, acho que mesmo, da gente trazer o debate. E a gente diz isso porque, como a gente tem esse contato com muitas entidades, é uma angústia, né, de quem está lá de cada das entidades e também a gente percebe muitas vezes de quem está lá. É insegurança jurídica, a insegurança, né? Então, acho que é legal esse debate, sim. Que eu acho que não vai ser uma portaria que vai resolver. Não é. Eu acho que a gente tem que ser uma lei. Eu acho que é uma lei que pensa sobre a política de fomento à cultura. Exatamente. Que é uma outra perspectiva, né? Que a gente bebe muito na 13.019, mas ela ainda dá umas brechas que acaba tendo essa dificuldade de entendimentos. Ou entendimentos duplos, que a gente escolhe o que fica melhor, mais confortável para a gente. Então, eu acho que a gente tem que ter esse... E ela dá essa brecha, né? Fala assim, olha, aqui a lei é a estrutura, mas regulamento. Tanto que no governo federal tem o decreto 8726 que regulamenta no âmbito federal, né? Aqui no estado tem a instrução normativa, enfim. Mas eu acho que a gente consegue trazer esse debate, é importante. Alguns outros aspectos, a questão da remuneração de quem é da própria entidade, enfim. São muitos assuntos, a forma dessa pessoa se relacionar com a entidade, né? Se ela precisa ser seletista, se ela não precisa. Então, quer dizer, muitas coisas que a gente pode realmente trazer à luz de forma clara para que esse medo, não só de quem está aqui fora, mas olha, a galera que está lá dentro analisando os processos para aprovar tecnicamente, rapaz, eles se sentem
Sabe? Eu vejo que eles ficam preocupados com medo de repente, autorizar alguma coisa que depois eles vão responder pro resto da vida. Não, até isso que você acaba de dizer, né? Essa sobra que pode ter, esse lucro, pode ser um filão ótimo para a gente explorar. Porque pode alimentar o próprio fundo, por exemplo. Claro. Então, se a gente devolve para o Estado, vai para a fonte 100, esse recurso não volta nem para a cultura. Nem para a cultura, não. Então, como é que a gente poderia fazer com que, primeiro, legislar sobre isso, né? Vamos dividir? Então, é um investimento que a gente está fazendo no seu projeto? Então, metade do lucro é meu, metade é seu. E como é que isso acontece? Porque também... Pelo menos, cara, porque assumir também os cultura, prejuízos, né? Também assumir os prejuízos. Então, pensar isso, né? Porque isso acontece no audiovisual, né? Você tem ali um investimento no filme. Como é que o Estado participa ali dos lucros que vão ser gerados com aquele filme? Então, não vejo nenhum problema. Só que a gente precisa debater, precisa debater isso aí, encarar esse problema. encarar. Porque, enfim, e o tempo vai passando, né? E a gente cansa, né? A gente passa. Às vezes chega perto de uma solução, mas aí chega a Muda o idade, governo. né? Você muda o governo, aí você faz 60, 70 anos, fala, poxa, eu vou brincar com os meus netinhos, não quero mais discutir em fórum. Não, e é interessante dizer isso, porque às vezes a gente tem algumas lutas que a gente fala assim, cara, essa aí eu só vou me desgastar. Você deve sofrer muito com isso, né? Às vezes fica tomando porrada Eu tenho uma coisa comigo, eu só entro em briga que eu sei que eu vou ganhar. Tem que ser, Se eu né? não vou ganhar, eu fujo. Pode até ser que alguma coisa... Eu nasci pra Cristo. Vai. É verdade, eu também não costumo ir em bola dividida. Essa aqui, rapaz. Como diria Chico Gil, né? Eu não vou embora dividida. Ô, Jean, bom, antes eu queria falar com a audiência que você está assistindo aqui o podcast Evento Legal. Se você chegou agora, nós estamos recebendo a ilustre visita do amigo, a gente falava militante antigamente, cultural, mas depois acho que militante tá muito fora de moda. Tá fora de moda, né? Ele Entusiasta. É o entusiasta. Gostei. Entusiasta, O entusiasta. O entusiasta cultural, Jean Moura, atualmente ocupa o cargo de secretário de Estado de Cultura. Adjunto, né? Quando paro na secretário de Estado de Cultura, né? Porque tem o de esporte, que é o Davi, tem o de cultura, que é o Jean, tem a do sistêmico, né, que é a Eliane, e tem o secretário da pasta de cultura, esporte e lazer, que é o Jefferson. Pessoas maravilhosas que têm tratado com muito respeito, com muito carinho, as questões do terceiro setor, das políticas públicas de cultura e esporte em Mato Grosso, e especialmente aqui na Cor de Mato, toda vez que nós convidamos, eles aceitam prontamente o convite para conversar com a gente, debate de ideias aqui nessa mesa que nós chamamos de podcast Evento Legal. E outros podcasts que já fizemos aí, Estado da Manhã, só a Eliane que não veio ainda. Eu queria aproveitar a sua força, Jean. Ela tem medo de que olhasse, vocês. não. A lente da verdade. Vocês são muito... Não. Essas perguntas firmes. Jamais. Você sabe. Medo temos nós dela. Ela é braba. Não, convida ele. De repente, porque ela acha que ela tem medo de vir sozinha, né? Mas essa ideia de colocar a gente junto pode ser legal. Pode ser uma E boa. outra, vamos fazer ao vivo. A gente coloca alguns outros especialistas, de repente, linkados, para entrar ao vivo, mas aparecendo. Nós temos um esquema tecnológico aqui que você precisa ver, bicho. Uma coisa de louco. Gambiarra perde de longe para nós. Mas o Marquito que é o responsável. Nós fizemos outro dia um podcast com um cara de Brasília, né? Brasília. Da área do garimpo, da ANM, Agência Nacional do Minério. E foi espetacular, assim, a qualidade, a resolução. Então, vamos fazer esse podcast. Eu acho que é legal trazer esse debate. A Eliane, ela está intimada, porque ela nunca veio aqui na Cor de Mato tomar o cafezinho da Dona Zila. Você tem que E bolinho de queijo depois também. bolinho de queijo. E tomar um dedo de rabo de galo que está nessa xícara que a gente finge que é água, mas não é rabo de galo. Jean, alguma coisa que nós Meu não... Vai, cadê, né? Pô. Pera aí, ô Marquito, sacanagem. Traz o rabo de galo aí, velho. Nós colocamos um rabo de galo aqui pro Danilo semana passada no podcast dele aqui. Ele terminou o podcast falando, olha, se eu estiver tocando, vocês pedirem música para mim, eu vou esculhambar vocês. Você viu? Eu toco se eu quiser. Eu não toco, não atendo o pedido. Ele ficou bravo no final, por causa do rabo de galo. Mas, Jean, alguma coisa que nós não abordamos aqui, que você julga importante, aí, de repente, em relação aos próximos 4 anos do governo Mauro Mendes, algum spoiler que você pode lançar por aqui do que já está sendo discutido nessa equipe, não de transição,
mas ao mesmo tempo de transição, afinal de contas, é o primeiro para o segundo mandato, é uma transição. Alguma coisa que a gente pode Eu saber? acho que é isso, assim. É óbvio que a gente vai ampliar o investimento, a gente vai tentar chegar em mais municípios, eu acho que isso já é claro e a gente já está isso como objetivo, mas eu gosto muito de dizer que a gente vai entrar muito fundo nessa questão dos marcos regulatórios da cultura aqui no estado. Eu acho que isso pode ser o nosso grande diferencial, eu acho que a herança que a gente deixa, né? Porque acho que o Mauro organizou a casa, conseguiu ampliar investimento, né? Ótimo. Mas como é que a gente faz com que essa política permaneça, né? Então é transformar as políticas de fomento em legislações, né? As perspectivas, enfim, ampliar isso. Eu acho que esse é o nosso grande trabalho 23. O que você chama de marco regulatório é é trazer à luz o que é cultura para que a sociedade compreenda de uma vez por todas o que é a cultura, as suas dimensões e a sua importância para a sobrevivência, para a manutenção de nossa sobrevivência enquanto tripulantes desse planeta. Seria isso? Esse é o marco regulatório? Eu acho que não. O marco regulatório é um conjunto de leis mesmo, né? Que vai garantir para que a gente consiga ter um entendimento correto do papel do Estado e papel de cada ente, né, vinculado, né, às organizações sociais, né, os espaços culturais, os municípios, né, que são partícipes dessa tarefa, mas qual que é o papel de cada um? E a gente tem uma legislação que não fica refém das legislações de outras áreas, né? A gente tem tem a lei das licitações, mas ela está longe de atender a gente, né? Está bem longe, na verdade, né? Porque ela não foi pensada para isso. A gente não tem nenhuma legislação a nível estadual que foi pensada para a cultura, né? Tem a lei agora, né, da biblioteca, a gente conseguiu aprovar uma lei, mas eu acho que a gente não tem ainda uma lei para o fomento, né? Como é que a gente contrata? Como é que o cara presta conta? Né? O que importa na prestação de contas? Hoje a gente tem uma prestação de contas totalmente focada em nota fiscal, como se o extrato bancário fosse mais importante do que a pessoa presente no evento. Então a gente se interessa muito mais para saber a conciliação bancária e muito pouco ainda se o alcance social, porque a gente não tem nem instrumentos para medir isso ainda. Então a gente vai ter que construir isso. Enfim, é um longo trabalho aí de medição, né, até para poder justificar, né? Como é que eu consigo convencer os órgãos reguladores, né? Porque a conciliação bancária está lá, está dada, né? O cara transferiu para cá, pagou aquilo lá. Mas como é que eu meço se as pessoas são felizes? Como é que eu meço se o evento está chegando, né? Como é que eu meço a felicidade? Então, eu acho que é esse lugar que a gente está caminhando, né? De construir esses indicadores. E esses indicadores não ser só indicadores para a gente colocar no nosso relatório no final do ano para apresentar, mas ser indicadores legitimados por uma legislação, né? Então, esse é o caminho, né? 23. Eu tive uma reunião semana passada, sexta-feira, lá com o IENES, TCE, na Escola de Contas, Escola Superior de Contas do Tribunal de Contas, que a gente tem a felicidade de ser um dos instrutores do curso de prestação de contas, inclusive, das parcerias. E aí ele dizia exatamente sobre isso. A Escola de Contas está desenvolvendo um trabalho com a UFMT, parceria, de fazer esse levantamento do alcance, dos resultados, do alcance que os cursos que eles ministram lá têm com os jurisdicionados. E aí ele estava falando sobre a felicidade dele. Começaram o trabalho agora recentemente e a felicidade de ver que, cara, olha o alcance, o trabalho que a gente faz, aonde chega, transforma vidas e tal. E isso é fundamental. Eu acho que ter isso como meta é louvável porque é importante. E é importante para mostrar para a sociedade mesmo, né? Olha os números, quantos empregos diretos, indiretos, quantas pessoas atendidas, quantas pessoas passaram pelo evento. Às vezes a sociedade critica, mas a culpa muitas vezes é nossa mesmo, que executa e não consegue quantificar isso, né? Ou mostra de uma forma errada. Porque eu acho que, na verdade, a gente não quer sem fugir. Ciência, né? Lógico que a gente vai continuar com conciliação bancária. Sim. Né? Vai ter lá nota fiscal, vai ter tudo isso. Mas isso tem que ter o mesmo peso do efeito social. Sim. Se o efeito social está menor do que a conciliação bancária, a gente tem um problema. Né? Então, ou seja, uma conta no CCE hoje é aprovada, o cara coloca uma meta de 2.000 pessoas no evento dele. Ele alcança 10. A conta dele é aprovada, o projeto dele é aprovado. Financeiramente sem questionamento, certo, porque né? o que importa é só nota fiscal. E se o artista estava no palco. Mas ninguém pediu se o público está satisfeito. E se a gente está falando de uma oferta de serviço público, né, para a sociedade, o que importa não é só o artista no palco,
mas é se o público está satisfeito com o serviço que é oferecido para ele. E como é que a gente mede isso? Então, ou seja, a gente vai ter que achar um mecanismo hoje interessante da gente... Até para poder tirar esse peso todo da conciliação bancária, né? Sim. O cara teve... Porque a gente está falando de uma produção que às vezes dá errado, às vezes no meio do caminho o parceiro que você estava contando não entra, aí você tem que entrar, fazer... E aí como é que faz isso? A produção tem que ter essa flexibilidade de entender que no meio do caminho uma produção cultural pode dar errado, né? Pode... o palco tem que correr, o artista falhou, tive que contratar outro. E se ele fica doente? Como é que eu contrato outro? Não dá tempo de enviar 3 notas fiscais, blá, blá, blá. Sabe, não, tem que ter essas margens em que a gente consiga ter condições de olhar para a cultura como deve. Uma certa flexibilidade no que for possível flexibilizar, né? É legal isso. E assim, a complexidade na execução, né, de você mensurar desses indicadores, de você ter pessoas ou tecnologias que possam acompanhar em loco isso. Então, realmente, não é um mecanismo simples. Mas eu acho que agora, com a tecnologia... E tirar esse peso do fiscal também, né? Sim. Acho que o cara vai lá para contar banheiro e contar quanto, sabe? Não faz sentido eu deslocar um servidor daqui de Cuiabá para lá para o interior para contar banheiro e contar quantos holofotes tem no palco, sabe? Se ele vai para lá, ele tem que medir o resultado e não a quantidade de banheiro, sabe? Isso para mim não importa. Eu olho aqueles relatórios e penso assim, não, a gente está muito errado. Está muito longe, né? A gente está muito errado nisso. Não faz sentido isso, né? Não faz sentido isso para mim. Sim. Cara, perfeito. Bom, não sei se eu já posso dar o meu encaminhamento. Pode, mas eu acho eu ficaria mais 3 horas aqui, ainda mais. Agora o rabo de galo tá chegando aí. Já traz um baguncinha também, que eu tô sem almoço. Não, mas bom, Jean, eu quero agradecer, eu acho que o aprendizado que fica, parabenizar pelo trabalho que vocês desenvolvem hoje na secretaria, né? Como eu brinquei agora há pouco, vocês acabaram comprando um grande problema, né? Porque quanto mais competente, mais vocês chamam a atenção e todo mundo quer destinar recursos, porque sabe... Quanto mais democratiza e quanto mais dá acesso para as pessoas, mais projeto chega para a gente analisar. Claro. Então, é uma responsabilidade. Era muito fácil fazer projeto só para meia dúzia de Cuiabá. Sim. Quando a gente tem 141 municípios, envolve ali uma ginástica. Não, e é legal dizer porque a secretaria ela mudou o seu comportamento nos últimos anos, não apenas para bem gerir os processos, mas principalmente essa disponibilidade de ter o contato direto com o cidadão, de qual é a sua dificuldade, vem aqui que eu vou parar o que eu estou fazendo, vou te explicar, se capacite, oportunizou capacitação, e aí a gente não pode deixar de lembrar da própria plataforma Estado da Manhã, que foi uma parceria que é uma parceria, a plataforma está no ar, a gente já está trabalhando novos cursos, os cursos que foram produzidos com apoio estão disponíveis na plataforma, acabamos de migrar para uma nova plataforma, novo software mais atual. E com recursos privados. Né? Então assim demonstra que a secretaria entendeu essa importância de capacitar a sociedade, capacitar o terceiro setor para que os processos, os projetos, as propostas viessem com mais qualidade, que o cidadão entenda que não é ir lá passar o Pires e pedir dinheiro. Ou mandar o Pix, né? Ou mandar o Pix. Daqui a pouco a gente chega ao projeto assim, evento tal, o número do Pix embaixo. Assim. Mais um pouco é isso. Então, parabenizar de fato por essa compreensão. A sociedade é quem é beneficiado com isso, e dizer que para quem está assistindo as oportunidades estão postas, né? Mas se você ficar aí esperando na sua casa a coisa cair do céu, não vai acontecer. Isso é a única coisa que a gente ainda não consegue fazer, bater na porta do cara. Não tem jeito, né? E o pior é que quando você bate na porta... Mas a gente tenta. Isso que eu ia falar. Você bate na porta, o cara ainda tá me incomodando, pô, esse cara é chato. Então é isso. Se capacite, o mercado, especialmente do terceiro setor, ele ainda tem muita oportunidade, mas para quem está realmente buscando capacitação. O Jean é prova disso, é doutor, entendeu? Então, assim, as pessoas veem quem atua nesse segmento. O Johnny tem trocentos cursos aí, está terminando mais um com 235 anos de idade. e assim, Tiro 200. Só os 23, né? Mas assim, a gente tem que buscar capacitação. Eu estou fazendo um mestrado agora também, já passei da metade, e
capacitação é cansativo, né? Você que passou por isso, eu ainda estou pensando se eu vou fazer doutorado, porque pelo mestrado tá ficando só... Depois termina, passa 6 meses, já tá louco para já fazer. quer fazer Já fica assim, o que eu tô fazendo na minha vida? Daquela sensação assim, não tô fazendo nada na minha vida. Um vagabundo. O cara já... Mas assim, a gente reclama, mas de fato é muito prazeroso essa coisa de aprender, e depois que engrena, a gente não quer parar mesmo. Então, parabéns, cara, pra gente é uma grande oportunidade, e tenho certeza que sempre que necessário, a gente tem as portas abertas lá. E quero aproveitar e dizer que a Comissão de Estudos Permanentes, né, do Direito do Terceiro Setor da OAB, que eu estou presidente, estou lá com o Dr. Mário Olímpio, Natel, Valério Maswoli, enfim, uma galera, fora o Edwin é membro da comissão, foi servidor lá da secretaria. Então, assim, a gente está fazendo um trabalho mesmo de, inclusive, preparar estudos pela comissão que possa, de alguma forma, colaborar. Tenho certeza que os membros da comissão farão muita questão de participar dessas discussões, enfim. Então, conte com a OAB para o que precisar, e de nós aqui não tem nem o que dizer, né? A Cor de Mato, o Johnny, eu, a gente terá muita alegria de poder estar junto nessa caminhada aí. E estamos torcendo por vocês sempre. Tamo junto. Obrigado, gente. É isso aí, não. Pode caprichar mais, você pode falar mais. Não, só queria dizer que... Mamãe, para papai... Se tiver mandar algum abraço, cobrar alguém, você aproveita que a audiência está explodindo. Eu queria mandar um beijo para minha mãe. E para Xuxa. Não, mas dizer que isso, assim, tem umas coisas que eu levo como princípios, que é, de fato, o diálogo. Eu acho que isso é importante, porque eu nunca vou achar que eu sei tudo, e nunca vou achar que o que a gente está fazendo é a única verdade, né? Eu acho que a gente sempre tem pontos de vista diferentes, né? Eu acho que isso tem muito a ver com a filosofia que eu me carrego, assim. Eu trabalho pela diversidade, né? Isso talvez seja uma grande mote, assim, de trabalho, né? Como é que a gente faz isso na prática? Porque o papo do vamos dar acesso para as pessoas, o papo vamos democratizar, é bonito, né? Todo mundo gosta de fazer, mas como é que faz isso na prática mesmo, né? Como é que a gente faz? E a gente não tem resposta, porque é muito difícil, né? A gente está falando de uma sociedade que não tem acesso à educação, não tem acesso a tantas coisas básicas, que como é que a gente vai ofertar para eles uma oportunidade de cultura, né? Parece de um outro mundo, né? Mas acho que há uma produção efervescente nas comunidades, né? Então, não é uma produção que precisa ser levada, a gente precisa, na verdade, fazer um reconhecimento do que já é produzido nos locais. Então, é uma outra perspectiva, não é uma perspectiva mais de dominação, de colonização, mas uma perspectiva de fazer junto. Então, isso é o que eu levo como princípio. Então, isso faz com que o diálogo seja um princípio que eu faço questão, sabe? De atender todo mundo que vai lá, de estar prestando depoimento, de discussão, de debate, de coisa, né? Me chamou para conversar, estamos juntos, porque não venho aqui com nenhuma pedância dizer que eu sei tudo, né? Estou longe disso. Mas que a gente vai aprendendo nos diálogos, na construção, né? Acredito muito nessa construção a partir do diálogo. Então, contem sempre com a gente, né? Sempre que precisarem, esse espaço é um espaço, como eu falei, não é um espaço de distribuição de conhecimento, é um espaço de construção de conhecimento, né? A partir desse contato aqui com vocês, a gente, inclusive, pensa várias coisas, se força a exercitar umas reflexões que, às vezes, no dia a dia, ali, no fazejamento, a gente não dá conta, né? Mas eu acho que, então, parabéns e vida longa aos podcasts aqui do evento do Circuito Legal, do Estado Amanhã, da Cor de Mato. Seja lá como vocês chamarem, a gente vai estar aqui tomando nosso rabo de galo e conversando sobre cultura. Parabéns mesmo. Show. Obrigado, Jean. O Jean, nós nos conhecemos há muitos anos, né? Tive a alegria de tê-lo em nosso grupo de discussão, um grupo que elegeu, por aclamação, os conselheiros indicados pela classe, num mandato bem turbulento, porque o governo estava bem num processo complexo naquela ocasião, e aí o secretário não seria mais o presidente do conselho, e nós conseguimos colocar um representante da classe, eleito pela classe, na presidência do Conselho do Estado de Cultura aqui de Mato Grosso, de maneira inédita, né? E aí, assim, não é porque eu estou na minha presença, mas essa pessoa fui eu, e por isso eu me sinto uma pessoa muito lisonjeada, e tenho na minha história a honra de dizer que fui votado pelo Jean, que já era um guerreiro naquela ocasião, e confiou no nosso trabalho. Então, assim, trago isso no meu currículo, e por isso tenho a liberdade de chamar o Jean não apenas de secretário, mas também de amigo e de companheiro de arena de enfrentamentos aí.
Quero aproveitar esse momento de agradecimento, agradecer ao Joey, companheiro aqui de bancada, todos os programas a gente faz junto, ele com um olhar mais jurídico, um olhar um pouco mais técnico e até mais sensível, porque o Joey é um cara que tem uma sensatez diferenciada. Eu sou um cara um pouco mais enérgico, mas dessa maneira a gente se completa. Espero que você tenha gostado do podcast, a sua audiência é o que justifica o nosso trabalho. E se você gostou, por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Afinal de contas, isso aqui tudo está sendo feito para que você possa nos dar a honra da sua audiência e também tirar alguma coisa de proveito assim, para o seu engrandecimento profissional, para o seu engrandecimento como pessoa, como ser humano também. Obrigado pela audiência, agradeço ao governo do Estado de Mato Grosso mais uma vez pelo patrocínio, pela parceria, né? Foi por meio de um termo de cooperação mútua assinado entre a Cor de Mato e a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer que este podcast se tornou possível. Não apenas o podcast, mas o Circuito Cultural Evento Legal, que é integrado por mais de 24 eventos e fomentou muito o setor de eventos aqui de Mato Grosso de 2022. Se Deus quiser, 2023 a gente repete esse circuito, né, Jean? A gente até respirou assim. Mas a gente vai tentar fazer mais e melhor. E temos aprendido, né? Porque é um formato diferente. Eu acho que toda a diferença traz ali um movimento de... Sim. O que é isso, né? Exatamente. Né? Então, será que dá certo? Será que dá certo? Será que é isso mesmo? Então, eu acho que a gente está aprendendo. Eu acho que é um formato interessante de você conseguir viabilizar várias apresentações, diminuir custos, né? Então tem muitas questões que envolvem quando muitas mãos estão juntas, né? Isso. E a gente quer trazer outras instituições, a gente tem dialogado com o FAMATO, com outras instituições interessadas também nesse tipo de modalidade de realização em parceria com o Estado, até para dar mais chancela, mais respeitabilidade, afinal de contas, quando se envolve dinheiro público, todo zelo é pouco, né? Então, a gente tem feito nosso trabalho aqui para atuar em rede, em parceria com o governo do Estado. Obrigado, Jean. Obrigado, Joey. Você, fique com Deus e até a próxima edição. Clique aqui no sininho para receber as nossas atualizações. Até a próxima. Um beijo no coração. Você viu que o biquinho que eu fiz aqui? Até,